Olá pessoal, eu sou Maria Eunice Souza, do blog da página Maria Eunice Souza Astrologia Psicológica, e nós vamos conversar agora sobre o eclipse total da Lua que está acontecendo nesta sexta-feira, 27 de julho, às 17 horas e 22 minutos no horário de Brasília. Esse eclipse, um eclipse total, claro, ocorre quando a Lua é cheia. Então, nós temos a culminação do ciclo que se iniciou no signo de Câncer, agora na Lua cheia de Aquário. A Lua cheia atinge o seu pico às 17h20 e o eclipse atinge o pico às 17h22. No horário de Lisboa, isso é às 21h20 e 21h22. Esse eclipse tem algumas peculiaridades que o tornam bastante interessante. Primeiro, esse é o eclipse mais longo do século. Ele vai durar no total 6 horas e 13 minutos, do começo ao final, porque o eclipse tem várias fases. Ele primeiro começa na fase penumbral da Lua, na penumbra da Lua, depois passa para a fase da umbra. E o eclipse total também é um dos mais longos. O eclipse total vai durar 1 hora e 42 minutos. Outras coisas que tornam esse eclipse bastante interessante é o fato de a Lua estar no seu apogeu, que é o próximo do seu apogeu, que é o ponto mais distante da Terra. Então ela vai parecer um pouquinho menor do que normalmente aparece. E Marte, que está conjunto à Lua, por outro lado, está no seu perigeu, que é está próximo do perigeu, que é o ponto mais próximo da Terra. Então, Marte parece extremamente brilhante, parece um pouquinho maior no céu. E nesta fase é a fase em que nós temos maior facilidade de ver Marte a olho nu, exatamente porque ele está em oposição ao Sol. Aliás, no dia do eclipse, algumas horas antes do eclipse, o Sol faz a oposição exata a Marte na madrugada do dia 27. Essa oposição é o ponto alto do ciclo de retrogradação de Marte e tem a ver com a nossa autoafirmação, especialmente nesse eixo de signos de Leão e Aquário, que tem a ver com a inserção do indivíduo nos grupos e no coletivo. Como é que nós nos afirmamos dentro dos grupos? Várias coisas estão sendo questionadas e revisadas com essa retrogradação de Marte através de Aquário. Outra coisa importante é como que nós participamos do coletivo. Essa é uma das coisas que precisam ser revisadas durante essa retrogradação. Como está a nossa participação no coletivo, nas sociedades? E também precisamos revisar as nossas opiniões, já que Aquário é um signo de ar e é um signo fixo. Então, às vezes, as nossas atitudes, as nossas opiniões ficaram muito rígidas, ficaram muito inflexíveis e nós precisamos agora revisar isso. Bom, como eu dizia, tem algumas peculiaridades a respeito desse eclipse. É o mais longo do século. A Lua vai estar no seu apogeu, próximo do seu apogeu, um dos pontos mais distantes da Terra. Marte vai estar próximo ao perigeu, que é o ponto mais próximo da Terra, e ele vai estar mais fácil de ser visualizado. Então, olhe para o céu durante a noite e localize Marte é aquela estrela vermelha que não pisca. Sempre que você vira uma estrela que não pisca, geralmente é um planeta. E ele é o único planeta vermelho. Então, o eclipse também vai ser um grande espetáculo que vale a pena ser visto, embora não seja visto na sua totalidade aqui no Brasil. Ele vai ser visto parcialmente na região leste do Brasil. Esse eclipse também vai ser visto na Europa, parte da África,
no Oriente Médio, na Ásia e parte da Oceania. Então, esses são alguns dados técnicos desse eclipse que acontece no dia 27 de julho. Bom, e agora vamos falar do eclipse em si e seus significados astrológicos. Primeiramente, esse eclipse faz parte da série Saros Lunar 129, que se iniciou no ano em 10 de junho do ano de 1350. Essa série tem 71 eclipses e este é o eclipse 38 dessa família de 71. A última vez que houve um eclipse dessa série foi em julho do ano 2000. Essa série, ela traz alguns aspectos bastante interessantes, além de Saturno e Urano bastante enfatizados no signo de Touro. Lembre-se, começou em 1350. Então, além de vários outros aspectos, eu escrevia lá no texto sobre o ano 2018, eu falava já sobre esse eclipse, que é um eclipse que é uma família que tem um tom revolucionário, exatamente por causa da importância que Urano adquire no mapa de nascimento dessa série. Então, é uma família de eclipses que pode trazer novas ideias, que pode trazer um tom revolucionário para as nossas vidas, para as sociedades, e nos convida a questionar também as nossas crenças, os nossos valores espirituais. Existe essa possibilidade de crenças serem fragmentadas ou destruídas para que nós possamos reconstruí-las de uma maneira mais verdadeira, de uma maneira mais genuína. E por que eu estou falando isso? Primeiramente, no mapa original dessa série, que é um eclipse lunar ocorrendo a 26 de Sagitário, nós temos um grande trígono em fogo formado exatamente pela lua cheia, em trígono a Plutão em Áries e a Júpiter em Leão, que já prenuncia essa tendência de transformação nas nossas crenças, transformação na forma de viver a nossa fé, na forma de nos expandirmos e de crescermos. Outros aspectos importantes é que neste mapa nós temos Mercúrio no ponto médio entre o Sol e Urano, nós temos o nodo norte no ponto médio entre Vênus e Urano e também no ponto médio entre Mercúrio e Marte, além de outros pontos médios que também são bastante significativos. Isso tudo nos aponta para esse tom revolucionário, como eu já disse antes. Outra coisa peculiar a respeito dessa série é que Lua e Vênus estão fora de limites no mapa original. Os dois planetas femininos fora de limites. Então, é uma série que pode afetar de uma maneira particular as mulheres, ao feminino, principalmente por se tratar de um eclipse lunar, que é a lua cheia, que já afeta especialmente o feminino. Então, aqui é um momento em que o feminino, as mulheres, podem estar um pouco mais rebeldes, um pouco mais tendo mais insights, tendo uma pegada um pouco mais revolucionária, um pouco mais rebelde. Então, é uma série que tem uma força especial para as mulheres. Entretanto, essa série Saros Lunar 129 não é uma série particularmente tensa. Tenso mesmo é o eclipse do dia 27. Por quê? Por causa das configurações que estão presentes no céu atualmente. Como eu já disse anteriormente, no vídeo do eclipse que ocorreu em Câncer, do eclipse parcial do Sol que ocorreu em Câncer, a 20 de Câncer, 15 dias atrás, o que está acontecendo agora? Primeiramente, nós temos Urano no início de Touro,
e Urano está recebendo uma quadratura tripla de Marte, que está retrogradando através de Aquário e Capricórnio. Então, Marte fez a primeira quadratura a Urano quando estava subindo por Aquário, ficou retrógrado no dia 26 de junho. Agora ele volta a fazer quadratura a Urano e ainda faz uma terceira quadratura lá depois que ele voltar da retrogradação. Então, primeiramente, Marte está em Aquário, como eu já disse antes, pedindo que a gente revise a nossa atuação, as nossas ações coletivas. Segundo, esse Marte também faz conjunção ao Nodo Sul. Ele fez conjunção agora, na sexta-feira passada, e além disso, a própria Lua cheia acontece em conjunção a Marte e em conjunção ao Nodo Sul em Aquário. Então, isso vem pedir que a gente questione como é que nós podemos nos inserir no coletivo, como é que nós podemos atuar no grupo, respeitar a vontade, os desejos do grupo, sem nos perder de nós mesmos, sem perder nosso senso de individualidade, de identidade, de sermos singulares e especiais. Então, como é que nós podemos dar a nossa contribuição ao coletivo de uma maneira respeitosa e, ao mesmo tempo, continuando a manter, preservando a nossa identidade especial. Esse é um dos desafios desse eclipse no plano mais psicológico. Como esse eclipse ocorre conjunto ao nodo sul da Lua, que representa o passado, representa um ponto onde nós precisamos eliminar alguns padrões negativos, é possível que, para as pessoas que têm planetas ou ângulos afetados por esse eclipse, é possível que surjam situações do passado, podem ser situações relacionais, afetivas ou relacionais de um modo mais geral, mas situações do passado podem ressurgir para que a gente lide com elas novamente, para que a gente resolva definitivamente. Então, fique atento para essas situações antigas que podem bater na nossa porta de novo. Se não forem situações relacionais, podem ser situações que acionam aqueles nossos padrões negativos. Aquele padrão de ceder demais para os outros, de se anular em função do grupo. Então, vários desses assuntos podem estar ressurgindo para que a gente possa olhar para isso novamente. E, como eu dizia, o eclipse também está tenso em função da retrogradação de Marte. Períodos de Marte retrógrado já são naturalmente mais propensos à irritação, nós nos sentimos mais frustrados, mais irritadiços. Por quê? Porque as coisas tendem a estar um pouco mais travadas, a energia não flui da mesma maneira, não flui tão naturalmente, as coisas ficam atravancadas, sensação de bloqueio, sensação de impedimentos, e isso vai deixando as pessoas um pouco irritadas, com o estupim mais curto, mais intolerantes, especialmente em Aquário, que é um signo fixo. Então, há essa tendência as pessoas estarem mais explosivas, a estarem com menos paciência, mais intolerantes, como eu já disse. Então, isso tudo é dobrado devido ao efeito da quadratura a Urano. Então, a quadratura a Urano torna tudo mais explosivo, há uma propensão a situações inesperadas, abruptas, as coisas tendem a fugir do controle. E, principalmente, Marte e Urano é uma combinação muito propensa a acidentes. Então, nós todos precisamos ter muita cautela quando nós precisarmos fazer qualquer tipo de atividade que envolva um mínimo de risco. É preciso estar completamente presente naquilo que nós estamos fazendo para que a gente consiga fazer as coisas de uma maneira segura.
Olha lá, cuidado com o trânsito, cuidado quem olha celular no trânsito, cuidado com a desatenção, cuidado com a precipitação. Então, são algumas dicas que a gente precisa enfatizar. E além de Marte estar nessa quadratura a Urano, o eclipse vem ser um gatilho, um disparador para esse clima mais tenso. Por quê? Como vocês sabem, eu já falei em vários textos meus, a lua cheia é um momento em que a energia atinge um ápice. Então, todas as situações que estavam vindo se arrastando, se acumulando, cozinhadas em fogo lento, muitas situações que a gente não tinha clareza, que a gente tinha só uma percepção, mas as coisas não estavam tão claras. Agora, com a lua cheia, todas essas coisas atingem a nossa consciência. Elas finalmente afloram e nós temos aquele momento de ahá, então era isso. Então há uma liberação da energia e com isso nós temos acesso a muitos insights, a muitas iluminações a respeito dessas situações que vinham se arrastando. E o que é um eclipse? É uma lunação superpotente. Então, esse momento de liberação da energia se dá de uma forma mais estrepitosa, de uma maneira mais intensa, mais explosiva. E aqui nós temos, como eu já disse antes, a influência também de Marte e de Urano. Então, recapitulando, nós temos a Lua ficando cheia e nesse eclipse conjunta a Marte, conjunta ao Nodo Sul, conjunta a Terra no signo de Aquário. A Lua também faz quadratura a Urano em Touro. A Lua faz uma quadratura bastante ampla, de quase 10 graus, também a Júpiter no signo de Escorpião. Então, nós temos quase uma grande cruz formada. Ela não é uma grande cruz perfeita, porque Júpiter não faz oposição a Urano. De qualquer maneira, não deixa de ser uma configuração tensa e alguns desses aspectos repetem aspectos lá da série original Saros, porque envolve aí Urano e Júpiter. Então vem de novo falar de crenças, vem de novo falar da necessidade de mudarmos os nossos pensamentos, mudarmos nossas ideias, mudarmos a nossa forma de agir, de trazermos inovações também para a nossa maneira de agir. Outra coisa interessante é que, além de Marte retrógrado, nós temos Mercúrio também já retrógrado. Mercúrio ficou retrógrado na madrugada do dia 26 de julho, em Leão. Mercúrio retrógrado vem pedir que nós façamos agora uma revisão sobre as opiniões que nós temos sobre nós mesmos, os pensamentos que temos a respeito de nós mesmos e também os pensamentos, as ideias que temos a respeito da nossa criatividade. É um momento de avaliarmos também, de revisarmos a nossa comunicação com os filhos, com as crianças e a forma como nós nos expressamos de um modo geral, como expressamos a nossa individualidade. Então, Mercúrio também vem pedir essa revisão. E períodos de Mercúrio retrógrado também podem ser um pouco tensos, porque há uma propensão a problemas de comunicação, problemas de trânsito. Então, mais um dado que vem nos pedir prudência nesses próximos dias. E uma coisa que nós precisamos prestar atenção é isso. O Sol está atualmente trafegando pelo signo de Leão. O signo do eu sou, da individualidade, dos nossos talentos, daquilo que nos torna únicos e especiais. Quando temos uma lua cheia, a lua cheia vem fazer um contraponto para o signo onde o Sol está. Então, quer dizer, a gente não pode achar que só por ser especial nós somos os únicos especiais, né? A gente não pode também estufar o peito e se tornar arrogante. A gente precisa lembrar que nós pertencemos a uma comunidade, nós fazemos parte de uma humanidade.
e que no fim todo mundo é especial de um jeito ou de outro. Então a lua cheia em Aquário vem dizer para esse sol: olha, eu também sou especial. Então, por mais que você seja singular e único, você precisa prestar atenção ao grupo. Você também precisa do grupo. Então, a proposta é fazer um equilíbrio nesse eixo. Só que aqui nós temos uma contradição, que é exatamente o fato de a Lua ficar cheia conjunta ao Nodo Sul. E o Nodo Sul diz que isso é um padrão do passado, esse comportamento de ficar muito no coletivo, no grupo. Qual é o futuro? O Nodo Norte, que está lá conjunto ao Sol. Então, nós precisamos ter realmente um equilíbrio muito sutil entre cuidar. Desculpem. A gente precisa ter um equilíbrio muito sutil entre a nossa afirmação no mundo, a afirmação do que nós somos, da nossa identidade, daquilo que nós queremos nos tornar, do nosso senso de propósito individual, e como nós, com isso tudo que nós somos, contribuímos para a melhoria desse coletivo. E, de novo, como eu já disse lá no início, sem nos anularmos em função desse coletivo, sem deixarmos de ser nós mesmos. Então, é bem delicado esse equilíbrio entre ser eu e fazer parte de um grupo. Isso porque a Lua e Marte dão ênfase para esse grupo, mas Marte retrógrado pede que a gente revise isso. E a conjunção ao Nodo Sul também pede que a gente não resvale nos padrões negativos e a gente não use o grupo como desculpa para não sermos quem nós somos, para não nos destacarmos e para não deixarmos a nossa luz brilhar realmente. Então, são algumas reflexões que a gente também precisa levar em conta a respeito desse eixo Leão e Aquário e a respeito do nodo, dessa conjunção ao Nodo Sul. E outra coisa importante é a gente prestar atenção nos dois regentes do signo de Aquário. O regente moderno, que é Urano, já falamos bastante. Está em Touro, recebendo a quadratura da Lua, recebendo a quadratura de Marte, pedindo que a gente tenha cautela com a imprudência, com a impulsividade, mas também pedindo que nós façamos uma mudança bastante significativa nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e, claro, Lua e Sol estão em quadratura a Urano. Então, é importante nós reformularmos tanto as nossas atitudes pessoais quanto essa nossa inserção nos grupos e na comunidade, no coletivo. É isso que Urano também nos pede, de uma forma muito resumida. Já o outro regente do signo de Aquário, o regente tradicional, que é Saturno, está trafegando atualmente por Capricórnio e ele faz um trígono ao regente moderno, a Urano. Esse trígono já foi exato no ano passado, mas ele ainda está em orbe, ele ainda funciona. Então, aqui nós temos uma ajuda. Esse trígono entre Saturno e Urano, que são dois inimigos, mas agora estão conversando amigavelmente. Então, esse trígono pode nos trazer uma sustentação, pode nos trazer um mínimo de estabilidade na hora da confusão, na hora do caos, na hora que as coisas saírem de controle. Saturno pode nos ajudar a ter um pouco de firmeza, a ter um pouco de sobriedade, para nós não resvalarmos no caos, na confusão, no descontrole e não agirmos de forma destrutiva. Outra coisa e aqui a gente de novo precisa estar atento é o fato de Saturno também estar numa quadratura a Quirón, que entrou em Áries esse ano, ainda volta em Peixes, mas no momento está a 2 de Áries. Então essa quadratura Saturno-Quirón pede cuidado com
as fragilidades, a gente está também muito vulnerável, se sentindo muito exposto nas nossas inseguranças, nas nossas mazelas. Então, é bom também pegar leve conosco mesmo, é bom pegar leve com as outras pessoas, porque tá todo mundo meio melindroso, tá? Então, se você tem problema, lembra que todo mundo também tem, todo mundo tem os seus problemas. Então, é bom a gente ter cuidado, é bom a gente lembrar de ser gentil com o outro, porque se você está tendo um dia ruim, lembra, talvez o outro tenha tido um dia pior do que o seu. Então, o mínimo que a gente pode ser é educado, é gentil uns com os outros, para minimizar as agruras da vida. E, finalmente, para a gente concluir esse vídeo, eu não posso deixar de falar sobre o símbolo sabiano do grau 5 de Aquário. Tecnicamente, o eclipse ocorre a 4h44 de Aquário, mas esse grau já é chamado o grau 5. Então, a imagem deste grau é um conselho de ancestrais, é visto implementando os esforços de um jovem líder. O Danny Rudyard, estudioso, astrólogo americano estudioso dos símbolos sabianos, nos diz que o tom principal desse símbolo é a fundação de performances do passado que empoderam e sustentam qualquer decisão que é tomada numa crise por um indivíduo. Então, aqui nós temos este símbolo nos dizendo que sempre que nós estamos diante de uma crise, numa situação crucial, numa encruzilhada, e nós precisamos tomar uma decisão importante, e principalmente aquelas que afetam não só a nossa vida, mas que afetam um grupo maior, nós precisamos nos conectar com essa sabedoria ancestral, porque todo o passado da humanidade está atrás de nós, está atrás do esforço individual, especialmente nesses tempos de decisões críticas. Então, é um conselho de sábios, é um conselho ancestral que nos diz que sempre que a gente precisar, o que nós podemos fazer é meditar, focar no nosso centro divino e nos conectar com essa sabedoria ancestral e nos conectar com essa força que veio antes de nós, porque nós podemos então tomar a melhor decisão. A Linda Hill, que é uma astróloga australiana e que também estuda os símbolos sabianos, diz algo parecido. Ela diz que esse símbolo reflete a energia e a influência que está sempre disponível para nós através da prática espiritual, da meditação e da disposição de procurar ajuda. Então, se nós temos humildade de perceber que na nossa juventude ou em qualquer idade que tenhamos, a gente não sabe tudo, se a gente tem essa humildade de buscar o conselho dos anciões, de buscar a orientação de quem tem mais experiência, se a gente tem essa humildade, a gente já está um passo à frente, porque a gente tem a possibilidade de fazer melhores escolhas ao ouvir outros que já viveram mais ou que já aprenderam mais do que nós. Então, a gente pode perceber que nós somos fortalecidos, que nós nos fortalecemos com a sabedoria daqueles que vieram antes, daqueles que são mais velhos, e que é com isso que nós precisamos nos conectar. Então,
esse símbolo vem nos ajudar nesse período de dificuldade, nesse período de tensões, de impulsividade. Então, concluindo, nesses dias em que, como eu já enfatizei, a energia está bastante tensa, a ênfase de Urano nesse eclipse indica que há uma grande possibilidade de haver eventos abruptos, propensão a acidentes envolvendo grandes números de pessoas, porque Aquário é o signo do coletivo, é o signo da pessoa comum, é o signo dos grupos, então há a possibilidade de haver acidentes, de haver situações dramáticas envolvendo grandes números de pessoas. E nessas situações, nós precisamos estar inteiros, estar serenos, centrados, para que a gente possa ser de alguma ajuda ao invés de atrapalhar. Como eu já disse antes, em períodos em que está todo mundo ansioso, com medo, resvalando no caos, não ajuda em nada se nós chegarmos e acrescentarmos a nossa própria ansiedade, a nossa própria imprudência. O que nós podemos fazer? Meditar, permanecer no nosso centro, nós podemos também recorrer àquilo que nos ajuda a permanecer tranquilos, a permanecer numa energia mais pacífica. E isso também vai ajudar que a gente não degringole na confusão, no caos, na ansiedade coletiva e a gente permaneça no nosso espaço sagrado e a gente consiga uma contenção saudável dessas energias. Então, o que fazer? Como eu já disse antes, permanecer no nosso centro para que a gente possa tomar as melhores decisões, para que no momento em que algo mais drástico acontecer, a gente não reaja baseado no impulso, na precipitação, de uma forma destrutiva, mas, pelo contrário, que a gente tenha um pouco de cabeça fria, um pouco de racionalidade para conseguir tomar a melhor atitude, a melhor decisão, a que seja mais construtiva e mais positiva no momento. Para terminar, eu gostaria de lembrar que as pessoas que podem se sentir mais fortemente impactadas por esse eclipse são indivíduos que têm no seu mapa natal planetas, especialmente os planetas pessoais e os luminares, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. E os ângulos, quando você tem planetas ou ângulos entre os graus 0 e 9 dos signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Então, pessoas que têm planetas ou ângulos nesses graus dos signos fixos podem se sentir mais impactadas de uma forma mais direta por este eclipse. Uma pista para você ver como isso se dá, que temas esse eclipse pode acionar na sua vida, é olhar para o passado, porque os eclipses de uma família acontecem a cada 18 anos e 11 dias aproximadamente. E o último eclipse que aconteceu dessa família de eclipses da série SARO 129, o último eclipse que aconteceu foi julho do ano 2000, 16 de julho de 2000. E a última vez que nós tivemos um eclipse lunar acontecendo a 4 de Aquário foi em julho de 99. Então vale a pena você olhar essas datas para ver o que estava acontecendo, porque você pode ter pistas de como esse eclipse pode se manifestar na sua vida. Eu agradeço, então, a sua presença, por me escutar até aqui e, como eu disse antes, muita calma nessa hora, muita tranquilidade, fique zen, medite, tome floral, use seus cristais, faça alongamento,
Respire profundamente. O que quer que funcione para você permanecer tranquilo e centrado é a melhor coisa que nós fazemos para que a gente consiga atravessar esse período sem grandes problemas, sem grandes traumas. E para você, eu desejo um excelente eclipse. Lembre-se que eclipses também sinalizam períodos onde um ciclo termina e outro começa. Um eclipse como esses, tão potente, uma lua de sangue, que não precisa representar desastres, mas enfim, um eclipse como esse, tão potente, acontecendo em Aquário, conjunto ao Nodo Sul, nos convida também a liberar, a eliminar padrões antigos, a finalizar definitivamente, resolver situações pendentes, situações do passado, nos liberar para coisas novas. Então, queridas e queridos, eu desejo a todos um excelente eclipse e nós nos vemos daqui a alguns dias, quando a gente tiver outros movimentos importantes no céu. Muito obrigada!